E Deus é bom. Culto de fé. Primeiro culto do ano, culto de fé. E jogaram logo essa responsabilidade em meu colo. E o que falar, né, no culto de fé? Falar sobre fé. Porque a própria palavra diz por ela mesma, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E eu passei mal o dia todo, tá? Primeiramente eu quero agradecer a Deus. Depois a minha esposa, minha intercessora particular. Depois eu quero agradecer ao paizão pela oportunidade. A mãezona, a pastora Simone Silva, por ter me confiado trazer uma palavra nesta noite. Se é culto de fé, vocês vieram aqui exercer sua fé. Se eu fosse parar aqui para pregar sobre fé, íamos ficar a noite toda falando sobre fé. Porque essa pequena palavra, ela é citada na Bíblia só 250 vezes. E muitos exerceram a sua fé diante de problemas, diante de dificuldade. Exerceu a sua fé querendo um milagre, querendo uma resposta. Como eu trouxe no culto passado, ao abrir, como aquela mulher, né? Ela estava com um problema em casa e ela precisava de um milagre dentro da casa dela. Depois eu citei do centurião que estava com o seu servo e ele foi até Jesus. Ele foi até Jesus e ele exerceu a fé dele. Mesmo ele não caminhar com Jesus, mesmo ele não ser um dos povos ao qual o Senhor veio para ele, só que ele estava com um problema no lar dele, estava com um problema em casa, e ele foi até Jesus, porque ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu que Jesus estava fazendo prodígios e maravilhas. Ele ouviu que Jesus curava, Jesus dava vista a cegos, e ele foi ter com Jesus. E nessa noite não é diferente. Eu sei que muitos de vós vieram aqui atrás de uma resposta, atrás de um milagre. Muitos de vós vieram aqui exercer a tua fé, ainda que tua fé seja pequena, do tamanho de um grão de mostarda. Você veio nesta noite exercer a tua fé, porque é culto de fé. Culto de fé. Vamos exercer a nossa fé através da oração nesta hora. Só que eu não quero que vocês fiquem em pé. Eu quero que vocês ajoelhem diante daquele que pode todas as coisas, diante daquele que pode o impossível vir acontecer nas nossas vidas. Amém? Coloque a tua fé em ação nesta noite, porque ainda que você não veja, mas Ele está aqui. Ainda que você não sinta, mas Ele está aqui. E Ele enviou anjos com bandejas nas mãos
para pegar a cada lágrima, a cada oração, a cada súplica e levar para apresentar diante do Pai, porque Ele é o nosso advogado fiel. Ele está lá à direita do Pai advogando as nossas causas. Ainda para completar, existe um ser supremo que é o Espírito Santo. Ele chega diante do Senhor com gemido inexprimível a interceder por nós, porque muitas das vezes nós não sabemos pedir, muitas das vezes nós não sabemos se achegar diante do Senhor, mas Deus é tão perfeito, Deus é tão perfeito, que tem duas conexões ao nosso favor. Pai amado e querido Deus, o teu povo está diante do Senhor prostrado, Senhor, dizendo que o Senhor é que manda, dizendo que o Senhor é o dono de todas as coisas, dizendo que o Senhor é o Todo-Poderoso, dizendo que o Senhor é o Criador dos céus e da terra. Ah, Senhor da glória, ouve a cada oração nesta noite, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor ouve, eu sei que o Senhor está inclinado agora com teus ouvidos para a terra, Senhor. Ah, Senhor da glória, em nome de Jesus. Pessoas aqui, Senhor Deus, vieram em busca de uma resposta, em busca de um milagre, e o Senhor é o Deus que faz o milagre, o Senhor é o Deus que faz tudo acontecer. Espírito Santo é o Senhor que paira aqui na terra. Eu sei que o Senhor está neste lugar, eu sei que o Senhor está ouvindo o teu povo, mesmo aqueles que estão orando em silêncio, estão orando no seu íntimo. O Senhor é o Deus que sonda o coração. Espírito Santo, pega cada pedido, pega cada súplica nesta hora e apresenta aí ao Pai em nome de Jesus, porque a tua palavra diz, Senhor, Jesus falou que se nós pedimos e não duvidarmos, e no nome dele o Pai concederia tudo o que pedimos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, a tua palavra também diz que o pai sendo mau, ao qual o filho te pedir pão, ele lhe dará pedra. Dirás o Senhor que é bom, é um Deus de amor. Ah, Senhor da glória, em nome de Jesus, ouve a oração do teu povo, Senhor. Pai, eu me encontro nesta hora, Senhor Deus, prostrado diante do Senhor. Pai, eu me consagrei para este dia. Pai, o Senhor viu quanta luta foi, Senhor, mas eu estou aqui, Senhor Deus, na total dependência do Senhor. Espírito Santo, o Senhor é o meu guia, o Senhor é o meu ajudador. Que o Senhor possa me guiar nesta noite. Eu não tenho nada, eu não sou nada, mas precioso é o Senhor Espírito Santo que mora dentro de mim. E que não sejam as minhas palavras, mas se o Senhor falando ao teu povo. Ah, Senhor, eu sou pó, barro e cinza. Eu sou um pedaço de carne podre aqui na terra. Mas mesmo sendo um pedaço de carne podre aqui na terra, o Senhor, sendo santo, o Senhor escolheu morar dentro de mim, Senhor. Fica à vontade, Espírito Santo, a ministrar o teu povo nesta noite, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, em o nome de Jesus. E nesta hora eu quero repreender toda ave de rapina, todo ladrão da palavra, toda distração, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, toda sonolência. Pegue tudo que é teu agora, na autoridade que é no nome de Jesus. Por um caminho você veio, por 7 você retorna agora, em o nome de Jesus. Bate retirada deste lugar agora. Se existe um demônio aqui desavisado, um espírito maligno desavisado neste lugar, bate retirada, porque senão você vai ser queimado pela glória do Senhor neste lugar, em o nome de Jesus. Pai, dá ordem aos teus anjos, anjos de guerra, Senhor Deus, neste lugar, Senhor.
a guerrear nossas guerras. Em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. E eu tenho um tema para esta noite. Fé versus incredulidade. Fé versus incredulidade. A minha conversão foi muito doida, aonde eu não queria. Minha esposa se converteu primeiro, e eu comecei a visitar a igreja. E a gente já vivia há 7 anos juntos, já tinha Thales. E lá na igreja ao qual a gente fazia parte, como nós morávamos juntos, tinha que ser casado para se batizar. E ela enchendo o meu saco, falando, pedindo, implorando. Falei, tá bom, você quer casar? Vamos casar. E assim, como eu estava em casa de férias, ela trabalhava e eu comecei a dar entrada nos papéis. E como o nome da gente já estava no livro lá, para casar, aí ela pôde se batizar. E eu fui juntamente com ela para assistir o batismo. Na verdade, eu fui assistir um culto no domingo, que era dia das mães, e tinha uma pregação lá, e eram as crianças que estavam pregando, e era uma unção tremendamente, porque criança é pura, né? Aí o Espírito Santo flui de uma forma tremenda. E de repente eu estou lá assistindo e começou a fazer o apelo. Quando eu me vi, eu já estava lá na frente. Uma criança veio e colocou a mão na minha cabeça e eu caí. E não foi eu, com minha sã consciência, tomei a decisão de ir lá na frente. Foi o próprio Espírito Santo que me pegou pelas minhas mãos e me levou lá na frente. Por quê? Porque Ele queria mudar a minha vida. Ele queria transformar o meu casamento. E aí chegou o dia do batismo dela, eu não estava com meu nome para me batizar. Cheguei lá, passei o batismo e o Senhor me chamou para descer as águas. Eu não contei 2 tempos. Ia me jogar com documento, com celular. E eu não contei 2 tempos. E aí eu me batizei. Só que Satanás, ele é astuto, né? Satanás, ele sempre tem uma carta na manga. Muitas das vezes a gente pensa que não, mas ele é estrategista. E aí, como a palavra diz que os primeiros a se levantar são da nossa casa, como meus sogros são TJ, Testemunho de Jeová, e eles moravam na ilha. Quando eles vinham para cá, para o médico fazer alguma coisa, eles ficavam lá em casa, e a casa era deles. E aí ele falou, ó, não dá mais para você viver aqui em casa, porque a luz incomoda as trevas. Quando você está na luz, a luz incomoda as trevas. E aí nós corremos, a igreja ainda era lá na Vila Laura. Nós corremos, procuramos casa, fui até na Vila Laura para ficar mais perto da igreja. Só que nenhuma casa foi do nosso agrado. E eu falei no meu quarto, eu cheguei e falei, Senhor, eu posso ir morar debaixo da ponte, mas eu não vou deixar de servir ao Senhor.
E aí passou. Chegou ao ponto de minha sogra virar para nós e falar assim: ó, a casa é de vocês. Eu não estou fazendo isso por causa de vocês, não, estou fazendo por causa de meu neto, que só tinha Thales. Só que ali nós perseveramos. Chegou um dia que ela falou assim: ó, a casa de vocês vai ser de papel passado. Sabe por quê? Salmo 40. Esperar com paciência no Senhor. Perseverar no Senhor. E hoje nós moramos lá nesta casa. O Senhor usou várias pessoas dizendo que só íamos sair de lá quando Ele quisesse. E até hoje Ele tem cumprido o que Ele prometeu. Por causa do tamanho da tua fé, Ele pode cumprir aquilo que você vem pedindo a Ele tanto, se você não retroceder. Porque a palavra diz que o fardo ao qual o Senhor nos dá é leve, porque o fardo maior Ele já levou na cruz. Então, por causa da tua fé, ainda que a tua fé venha estar do tamanho de um grão de mostarda, o Senhor Ele pode fazer prodígios e maravilhas no meio da tua casa, no meio dos teus, no meio da tua parentela. Ele quer fazer prodígios e maravilha hoje aqui, por causa da tua fé. Ele quer salvar, Ele quer libertar, Ele quer curar, por causa da tua fé. Mas, como a palavra diz que no meio do joio tem trigo, no meio do trigo tem joio, no meio de quem tem fé, também tem os incrédulos. Também tem os incrédulos no nosso meio, que não acredita que Jesus pode todas as coisas, que não acredita que Ele pode tocar lá agora no seu marido e mudar o coração dele de pedra para um coração de carne. Tem incrédulo que não acredita que Jesus pode, nesta hora, você pode estar aqui no culto de fé, Ele pode estar agindo lá na vida do teu filho, na vida da tua parentela. Amém? Culto de fé. Vou falar um pouco sobre incredulidade primeiro. O que é incredulidade? A Bíblia mostra que a incredulidade é um empecilho para a salvação e para ver os milagres de Deus em nossas vidas. Incredulidade é falta de fé. Porque quem não tem fé nunca vai acreditar que o milagre vai chegar. A fé é essencial para a salvação. A Bíblia diz que é preciso ter fé para agradar a Deus. Está lá em Hebreus 11:6. A única forma de receber a salvação é pela fé em Jesus. A pessoa que não crê que Jesus morreu por seus pecados não vai o receber em seu coração, nem vai ser salva. A incredulidade em relação a Jesus impede de alcançar a salvação. Lá em Hebreus 11, já li: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Se você veio buscar aquele que é dono do milagre,
aquele que pode todas as coisas, creia. Creia que Ele vai te recompensar nesta noite. O tipo de incredulidade que é mais perigoso é a incredulidade de quem se recusa a aceitar a verdade. Deus se revela de muitas formas diferentes, que podem ser claramente vistas. No entanto, muitas pessoas que são confrontadas com a verdade escolhem não acreditar. Quando isso acontece, as pessoas fecham seus corações para a verdade, preferindo crer em mentiras. Mentira ao qual Satanás, o nosso adversário, mentira ao qual pessoas que não seguem a mesma crença que você segue, vem no seu ouvido e começa a lançar palavras, dizer que não vai acontecer, que é impossível acontecer. Aí você dá mais ouvido à incredulidade, à mentira, do que à verdade. Porque a verdade é a palavra. A verdade ela cura, a verdade ela liberta, a verdade ela sara, a verdade ela protege. Mas ainda existe esperança para os incrédulos. Se ele abandonar a incredulidade, se voltando para Jesus, receberá perdão e será salvo. Viu? Se tiver algum incrédulo aqui no nosso meio, ainda há esperança para você. Se ele abandonar a incredulidade e se voltar para Jesus, receberá perdão e será salvo. Depois será perdoado quem se arrepender. A incredulidade na vida cristã, outra forma de incredulidade, é quando temos dificuldade em crer. Podemos até ser salvos e crer em Jesus, mas por vezes a incredulidade interfere em nossa vida espiritual. Temos dificuldade em largar a incredulidade da vida antiga. Da vida antiga. O que é que outrora nós fazíamos no nosso passado, antes de conhecer Jesus, antes de estarmos caminhando com Ele? Fazia as asneiras, né? E muitas das vezes o pecado que está nas nossas vidas pode nos trazer incredulidade, porque verdadeiramente não nos libertamos de coisas passadas, ainda soa no nosso coração. E pessoas vão ter que subir aqui ainda para confessar pecados ocultos, pecados que não foi confessado. Essa semana o Senhor me deu uma paulada, porque Ele fala comigo muito em sonhos. E eu não vou hesitar. Aquilo que o Senhor me der em sonho, falar comigo de pecado sobre alguém, eu vou chegar e vou vomitar. Eu vou chegar e vou falar. Porque profeta tem que falar. Profeta tem que abrir a boca. Sempre eu falei, se alguém tiver algo para falar para meu conserto, pode chegar até a mim e largar o doce. Porque eu sou humilde para ouvir e começar a colocar em prática. Jesus, ele voltou para Nazaré e começou a ensinar em Nazaré. E Jesus, ele queria fazer muitas coisas ali em Nazaré, muitos milagres.
Só que as pessoas que moravam ali enxergou Jesus como um mero homem comum. Não o aceitaram ali. E Jesus teve que se retirar daquele lugar. Jesus, ele não pôde fazer milagres, prodígios e maravilhas naquele lugar, porque muitos não o aceitaram. De verdade, seja verdadeiro com você mesmo. Olhe para dentro de cada um de vocês, por favor. Aceitamos a Jesus de verdade no nosso coração? Quantos de nós escondemos aquilo que o Senhor nos pede para fazer lá fora, para levar a palavra, para levar o evangelho a toda criatura? E muitas das vezes nós nos escondemos, porque se eu tenho Jesus no coração, eu vou ter que obedecer, ou tentar obedecer tudo que Ele me pede na palavra, porque nós não vamos conseguir 100% ser obediente naquilo que Ele nos pede. Porque se eu ser egoísta e querer só a salvação para a minha vida, a salvação é individual, sim, mas e o id? E o pregar o evangelho a toda criatura? Jesus deixou na palavra. Jesus mandou os 70 em 2 em 2 para fazer a obra. E aqueles 70 saíram em jejum, porque Jesus falou assim, ó: vá e não leve coisa alguma. Eles saíram em jejum, ainda sem saber, eles saíram em jejum, mas eles saíram para fazer o id do Senhor. Agora vamos falar um pouco de fé. O que significa ter fé? Fé é acreditar em alguma coisa, mesmo quando não a vemos. Quem está vendo Jesus aqui? Quem está vendo Jesus passar aqui? Mas você acredita que Ele está aqui no nosso meio? Amém? Ah, mas eu não sinto nem um arrepio. Aí o problema está com você. O problema está com você, porque Ele está aqui no nosso meio. Foi por isso que Ele falou: eu tenho que ir para que o outro venha. E Ele está aqui representado pelo Espírito Santo. Quando você tem certeza sobre aquilo em que você acredita, você tem fé. Vamos abrir Hebreus 11:1. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Está aí. A fé é o firme fundamento. É o firme fundamento das coisas que não se esperam, mas a prova das coisas que não se veem. Olha aí. Se você quer agradar a Deus, você precisa crer que Ele existe. A fé é a base para um bom relacionamento com Deus.
Hebreus 6, 11, 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O Senhor tem galardão para aqueles que o buscam e espera nele. Crer que Deus existe é só o início. Até os demônios creem. Deus não se conformará com o mero reconhecimento de sua existência. Ele quer um relacionamento pessoal e dinâmico com você. Deus, Ele quer um relacionamento. Eu e minha esposa, nós temos um relacionamento. Eu a conheço e ela me conhece. Ela sabe os meus defeitos. Ela sabe e conhece as minhas qualidades. Ela conhece. Eu sou rabugento. Eu sou perfeccionista. Ela sabe. É assim que Deus quer se relacionar com nós. Mas será que nós coloquemos, ainda que Ele sabe de tudo, ainda que Ele conheça o seu interior, mas será que nós coloquemos tudo diante do Senhor? Eu tenho um relacionamento com o Senhor, íntimo, e eu não coloco nem tudo até aqui, Senhor. Até aqui eu coloco diante do Senhor, mas aqui não, aqui, por favor, não mexa não. Deixa aqui escondido. Deixa aqui escondido, porque se o Senhor for mexer, vai feder. Pecado chega a hora que fede, amada. Pecado chega a hora que fica podre. Ele transformará a sua vida. Aqueles que buscam a Deus absorverão que são recompensados com a intimidade de sua presença. Porta. Entra no quarto, fecha a porta. Quarto fala de intimidade. Que Ele vai te visitar e vai te recompensar. Mas entra no quarto. Quarto é lugar de intimidade. Ah, Senhor da glória. Vamos lá em Efésios 2:9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. É 2:8 e 9. Perdão. 2:8 e 9. Porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Fé é dom de Deus, viu? A fé não nasce dentro de nós, é dom gratuito de Deus.
De graça Ele nos deu. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ó, é dele, tudo para Ele. Será que alguém, quando nos dá um presente, dizemos, que bonitinho? Quando lhe devo? É claro que não. Só dizemos, obrigado. É a resposta adequada. No entanto, quantas vezes os cristãos, mesmo depois de receber em dádiva da sua salvação, ainda sentem-se obrigados a ter uma vida de comunhão com Deus. Como a nossa salvação é até mesmo a nossa fé, e até mesmo a nossa fé representam dádivas recebidas, devemos servir ao Senhor com gratidão, louvor e alegria. Ali fala de salvação. Muitos dizem assim, a salvação é de graça, Jesus já pagou o preço. Só que, ao meu ver, nananina não. Jesus não faz acepção de pessoas. Hoje não. Hoje não, porque a salvação é para todos. Mas vai chegar o tempo. Vai chegar o dia que essa acepção de pessoas vai vir. Vai vir. Vai ter cobrança. E com juro e correção. Vamos abrir lá em Romanos. Romanos 10, 17. Muitas das vezes a gente acha que um culto vai ser igual o profeta quando estava lá na caverna. Ele achou que Deus ia chegar lá com trovão, com relâmpago. Mas o Senhor chegou lá com uma voz suave e mansa. Falou, o que é que faz aí escondido? Sai. 10:17, Romanos. Diz assim, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se sua fé está pouca, ou não tem fé nenhuma aí, lê a Bíblia. Busque ao Senhor. Lê a Bíblia em voz alta, porque você está ouvindo o que você está lendo. A fé não vem pelo ouvir. Não é só aqui na igreja não, é em casa. Leia de voz alta que a fé vai aumentar. Entenda uma coisa, a fé em Jesus afeta a sua vida. Afeta a sua vida, porque quando você aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, você começa a caminhar com Ele. Você começa a vir aos cultos. Você começa a ter um período de jejum, a subir ao monte. Aí sua vida começa a ser transformada.
você vence o mundo. Lembra que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo? Ele venceu o diabo na palavra. Ajuda a lutar contra os ataques do diabo dentro da palavra. Muda a forma como você vive. Você vivia de uma forma e agora nós vivemos totalmente diferente. Faz milagres acontecerem. É a garantia da vida eterna. Porque se Jesus só viesse à terra e não inspirasse homens a escrever a palavra, como é que ia ser? Ia ser um negócio sem nexo, né? Jesus só veio só a terra salvou alguns e foi embora. Mas através do teu Espírito, Ele inspirou pessoas para nos deixar o manual de vida. Vamos abrir João 1 João 5, 4. A Bíblia ela é muito rica em falar sobre fé. É por isso que eu separei vários versículos falando sobre fé, para que você chegue em casa e comece a exercer a leitura, para você ter mais fé, para você não duvidar. 5:4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Porque nós andamos na contramão do mundo. Porque aquele que lá fora, muitas das vezes coloca a tua fé no seu trabalho, a sua fé no seu dinheiro, a sua fé na sua casa, a sua mansão, seu apartamento lá no Alphaville. Muitos colocam a tua fé no seu braço forte, mas a nossa fé está no Senhor que fez os céus e a terra, amém? É nele que temos que ter fé. Efésios 6,16. Efésios 6,16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé é que nos protege contra a cilada de Satanás. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí? Jesus falou que o Filho do Homem não tinha onde recostar a tua cabeça. Ou seja, não tinha casa para repousar, não tinha casa para morar. Estamos com Cristo mesmo? E se Ele te pedir a sua casa hoje?
Se ele te pediu o seu emprego, e aí? Eu estava conversando com um abençoado mais cedo, onde eu perguntei a ele: rapaz, você tem faltado alguns cultos? E ele falou: não é o trabalho. Falei: você está sendo roubado. Ah, mas eu tenho que pagar as contas, tenho que, sei lá. Eu falei com ele que tem mais ou menos uma semana, 2 semanas, né, amor? Que Job me ligou. Um abençoado me ligou me oferecendo, na verdade já tinha feito uma entrevista, me oferecendo um emprego. Só que esse emprego era como motorista de caminhão mesmo, fazendo entrega. Eu sei da minha capacidade. Eu poderia sair 7h30 da manhã, 2 horas, 3 horas da tarde e estar na empresa. Só que eu ia esperar até 5h30 da tarde para sair do trabalho. E é lá em Lauro de Freitas. Quem conhece o trânsito de Lauro de Freitas sabe, né? Que é horrível. Eu ia ter tempo para ir para a igreja? Não. Eu ia chegar aqui tão no meio da palavra. Eu falei para ele: não quero. Passa a oportunidade para outro. Porque o que importa é eu estar na presença do Senhor. O que importa é eu estar alimentado pela essa presença. O que importa é minha casa estar com esta presença 24 horas. Porque ia suprir minha necessidade? Ia. Mas já aconteceu outras vezes de eu até me desviar. Mas eu tive coragem de pedir para sair também. Porque estava me tirando da presença. Hoje eu trabalho sem carteira assinada, mas até meio-dia. Porque eu tinha falado ao Senhor: Senhor, não quero nada que venha me prender para eu atrasar tudo aquilo que já era para o Senhor ter feito na minha vida. Já tem 1 ano e 4 meses nesse emprego, tá? Sem minha carteira estar assinada. E eu só saio de lá quando o Senhor abrir uma porta, para que eu esteja tempo para as coisas do Senhor. Que eu não quero mais atrasar aquilo que Deus tem para fazer na minha vida e na minha família, por causa de dinheiro, por causa de emprego, por causa de uma aposentadoria que possa estar por vir. Não. Eu quero a presença. Eu quero a intimidade com o Senhor. Eu quero estar todos os dias, poder subir ao monte, todos os dias estar na casa do Senhor, fazendo a obra. Isso é fé. Sabia que isso é fé? Porque ainda que eu fique desempregado, eu sei que o meu Redentor vive e Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Eu já vivi esses milagres. Como Paulo falou, eu também falo. Eu sei viver na abundância e sei viver na escassez. Porque eu já vivi na escassez. Teve um tempo que a Geu tinha 3 anos de idade e minha geladeira só tinha 2 limões. A Geu ainda tomava mingau, porque filho nenhum meu pegou o peito. Mamou. Mamou. E aí minha esposa me ligou e perguntou se eu tinha dinheiro para comprar o leite. Falei não. E eu estava do lado de um abençoado que, se eu falasse com ele: vai, me dê 10 reais aí. E se eu falasse o porquê eu queria os 10 reais, ele ia parar no mercado e ia comprar de tudo que eu estava necessitando. Mas o Senhor não deixou eu abrir a boca. Porque tem prova que é só você e Deus. Ninguém precisa saber. Aí orgulho? Não. Porque Deus está forjando o teu caráter. Deus está te fazendo um cristão forte.
E aí, minha esposa fez a garapa do limão, apresentou ao Senhor e só fez esse pedido: Senhor, que o Senhor não deixe meu filho acordar de madrugada para pedir o mingau. E não só foi aquela noite não, foram 2 dias. Eu tomando suco de limão, garapa. E o Senhor não deixou a Geu acordar de madrugada. Isso é fé. Isso é fé, você viver na dependência do Senhor. E aí? Se o Senhor falar contigo agora na madrugada, pede para sair lá do seu emprego. E aí, você tem coragem? Eu quero você mais na minha obra, mais na minha presença. E aí? Apertou, né? Eu tenho um filho, eu tenho contas para pagar. Eu também tinha. Mas se ele falasse sai, eu saio. Porque eu já fiz isso. E não me faltou nem coisas grandes nem coisas pequenas. Porque eu acordava muitas das vezes, nós acordávamos muitas das vezes e tinha lá, na minha porta o alimento. Tinha o feijão, tinha o arroz. Não tinha picanha, não tinha o filé. Mas a gente ia ali, comprava 2 ovos, 3 ovos. E aí, ninguém morreu. Estamos vivos. Isso é fé. Viver na dependência do Senhor. Isso é fé. Saber que Deus pode todas as coisas. Saber que Deus não vai abandonar os seus. Amém? Meu tempo acabou, glória a Deus. Meu tempo acabou, glória a Deus. Vem, papai. Vem aqui, vem. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé ninguém verá a Deus. Imagine, se ninguém verá a Deus, imagine aquilo que Ele tem para fazer aqui na terra. Amém. Seu tempo acabou. Pregou forte. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Que até aqui me ajudou o Senhor. Muito obrigado pela paciência de me ouvir, de ouvir a palavra.